Olá, torcedor alvirrubro que acompanha o canal do Anderson Batista, sejam muito bem-vindos. Estreia com o pé direito do técnico Fernando Marchiori no comando do Náutico. O Náutico foi até Pouso Alegre, em Minas, para bater a equipe da casa por 1-0. Primeira vitória do Náutico fora de casa na competição. Importante até para se recuperar do resultado e também do péssimo desempenho que o Náutico teve diante do América de Natal. Um placar construído na primeira etapa, com um gol marcado pelo Denilson, e ao longo da partida, as impressões de um novo Náutico que surge ao longo da competição. Características táticas diferentes que foram adotadas por Marchiori e que não foram vistas nem no comando de Dado Cavalcante, muito menos na passagem interina de Otávio Augusto. E a partir de agora a gente traz esses detalhes para o torcedor do Náutico aqui dentro do nosso canal. Se você ainda não é inscrito, vem aqui embaixo, se inscreve no canal do Anderson Batista, ativa o sino das notificações. Este é o canal do futebol pernambucano, trazendo todas as informações e detalhes de informações, partidas e tudo o que acontece no mundo da bola aqui no estado de Pernambuco. Partida como visitante. Sempre o torcedor do Náutico tem aquela pulga atrás da orelha em jogos nesta Série C, quando o Náutico joga nesta condição. E ontem foi um duelo diante de uma equipe que em casa trata o estádio Manduzão como a sua fortaleza, como o seu principal trunfo para buscar sucesso dentro da terceirona. E o Pouso Alegre apostou nas chances de fora da área. A gente sabe que é uma equipe que ao longo da Série C, inclusive nas duas primeiras rodadas, conquistou vitórias assim, com chutes de média e longa distância. Não é uma equipe de tanta criação, é uma equipe de um jogo mais vertical. E que teve até a primeira oportunidade aos 5 minutos de partida, assustando pela primeira vez o goleiro Wagner. Só que foi assim como a maioria das partidas da terceirona, jogos com poucas oportunidades, jogos mais físicos, de muita marcação, de muita entrega, são característicos da competição. E o Náutico acabou oportunizando, acredito que a primeira chegada ao ataque, um escanteio, e a gente sabe que a bola parada do Náutico ele é muito forte, principalmente com as cobranças do Souza, que tem se notabilizado desde o começo da temporada como o homem da bola parada na equipe alvirrubra, seja em faltas, em pênaltis, em cobranças de escanteio, e foi num escanteio que ele acaba achando o zagueiro Denilson dentro da área, para colocar o Náutico em vantagem. A partir desse gol, que foi marcado ali por volta dos 19, 20 minutos do primeiro tempo, o que a gente teve de partida foram bolas lançadas. O Náutico começou errando muitos passes. O torcedor ficou na bronca antes mesmo do gol marcado pelo Denilson, de uma chance perdida por Paul Vidiero, e Vitor Ferraz também errando muitos passes. Um Náutico que ainda estava tentando se encontrar em um jogo oficial daquilo que Fernando Marchiori queria de sua equipe. E é aí que a gente entra num plano tático. O Náutico ontem teve Denilson, Danilo Cardoso e Renan Siqueira como 3 defensores, tendo o Diego Matos aberto pela esquerda, Vitor Ferraz aberto pela direita, Jean Mangabeira e Souza por dentro, com um apoio de Gabriel Santiago, Vilheiro e Jael fazendo ali a função de segundo atacante e centroavante, respectivamente falando. Então foram mudanças que já surtiram um efeito na equipe alvirrubra. Quais foram esses efeitos? Primeiro, o Náutico forma uma linha de 5 sem a bola. Se mostrou muito compacto nesse instante de jogo. Quando o Náutico não tem a posse, o Náutico consegue aproximar bem as suas linhas. Forma uma linha de 5, depois uma outra linha de 4, deixando o Jael isolado lá na frente. E isso fortaleceu algo que a gente batia aqui muito sobre a defesa. E a defesa ela não apenas se resume à primeira linha de marcação, mas toda a equipe, até porque o combate, a busca pela posse de bola começa quando o Náutico perde a bola lá no campo de ataque. A gente viu isso ontem, bem mais até do que estávamos vendo com o Dado Cavalcante no elenco, no comando da equipe. E de fato, a gente percebe que
a equipe buscou marcar, buscou fechar espaços. Pecou sim nos contragolpes, mais no primeiro tempo do que propriamente no segundo. E o poder de marcação no meio. O Náutico estava perdendo essa chance de matar uma jogada adversária no meio de campo. E agora a gente já teve uma outra impressão. Uma impressão de que esse Náutico, ele rouba bolas no meio, né, não sendo tão vulnerável como em situações anteriores. E fortalecendo esse setor, obviamente que você consegue ter essa possibilidade de adiantar as suas linhas. O esquema com 3 defensores permite isso com mais facilidade, porque os laterais eles trabalham, né, como os primeiros, mas também como os alas. Eles avançam, né, a ponto de ajudarem o ataque. E isso ajudou bastante a equipe alvirrubra a envolver a equipe do Pouso Alegre em sua maneira de se comportar em campo. As modificações no segundo tempo, né, do técnico Fernando Marchiori, elas mantiveram a postura da equipe. Nitidamente que com as entradas de Diego Ferreira na direita, o Náutico muda de característica. Vitor Ferraz é mais um construtor, né, um cara de mais qualidade no passe. Diego Ferreira chega mais à ponta. Né, a entrada do Júlio na vaga do Jael, o Náutico ainda tem essa lacuna de mais um centroavante a ser preenchida na minha visão. Né, 2 opções apenas, embora uma competição que tenha por características jogos nos finais de semana. O Náutico precisaria de pelo menos mais uma peça aí para incendiar essa disputa à referência de ataque. No meio de campo, né, a entrada de Alisson Santos na vaga de Gabriel Santiago, mudam-se as características. Gabriel Santiago pode criar um pouco mais. Alisson Santos é mais da definição, embora o torcedor tenha críticas a fazer em relação ao jogador. Então foram mexidas que mantiveram taticamente a postura da equipe, mas que em características fizeram o Náutico variar mais. Então acredito que as impressões do torcedor do Náutico desse primeiro momento de Fernando Marchiori foram positivas, com ressalvas, principalmente ao setor de ataque. Né? Obviamente que pela escassez de peças, a gente não pode esquecer disso, o Náutico precisa se reforçar. Né? Já até falávamos ao longo da semana de que a lista, né, de Fernando Marchiori, as indicações estão sendo aí, né, buscadas no mercado até para que o Náutico possa se fortalecer nesse setor. As críticas elas seguem para esse ataque que, embora tenha feito o gol, mas ainda segue com essa improdutividade, caindo de rendimento ou pelo menos oscilando ao longo das partidas. E isso precisa ser corrigido, porque nem sempre o Náutico vai começar com a vantagem nos jogos. O Náutico pode começar perdendo, o Náutico, né, pode não ter a mesma facilidade de achar um gol como achou diante do Pouso Alegre. Então, nada melhor como você ter um ataque com um poder de fogo maior e também para acender a disputa. Né, a gente percebe que Polvidieiro, né, mesmo com atuações que o torcedor questiona, é um operário da bola, um jogador mais físico, um jogador que se dedica à recomposição. E até pela falta de uma peça de mais qualidade, de um jogador que também tem essas características, mas que seja um melhor finalizador, o Náutico não trava a concorrência no setor de campo. E isso empobrece um pouco, né, a questão de elenco, porque nada melhor como você ter laterais, zagueiros, volantes, meias e principalmente atacantes nesse atual cenário do Náutico que concorram por vaga na equipe titular. Até mesmo para que não possamos estar no marasmo de todo jogo o Náutico está com a mesma equipe, com jogadores com características iguais para um jogo que pode exigir algo diferente desses atletas. Então fica essa ressalva, não tanto pelo trabalho do Marchiori, né, até porque é um início ainda, né, de suas atividades, mas pela diretoria em buscar novos jogadores que complementem alguns requisitos, né, que possam fortalecer esse plantel para a sequência da competição. Mas uma vitória importante, pela primeira vez, o Náutico pisando no G8 da competição. Até então estava numa 4ª colocação, né, da Série C. Obviamente que o desenrolar da rodada pode jogar o Náutico para outras posições, mas o próximo compromisso é em casa. Terça-feira,
diante do Volta Redonda nos aflitos. Volta Redonda que cá para nós, tendo inúmeras dificuldades quando o assunto é jogar fora de casa, né? E o Náutico em casa tem feito aí a maioria de seus pontos. Dos 10 conquistados, 7 foram feitos no Estádio dos Aflitos. Então, vitória para apagar um pouco a impressão deixada diante do jogo do América e trazer aí, quem sabe, novos ares, novos rumos para o Náutico com as contratações, é bem verdade, para a sequência da Série C do Campeonato Brasileiro. Se você ainda não é inscrito no canal, vem com a gente, se inscreve. Este é o canal do Futebol Pernambucano, o canal do YouTube do Anderson Batista. Mais novidades a gente vai trazer aqui para o torcedor, aqui na nossa plataforma. Até mais!